Boa tarde oficial aí para todo mundo. A ideia dessa live de hoje é falar sobre o Programa de Garantia da Qualidade, que é o artigo, a partir do artigo 51 da RDC 786, que ela foi publicada a partir do dia 5 de maio, começou a valer para as farmácias a partir do dia 1º de agosto, mas para o laboratório clínico ela está programada para poder ser cobrada a partir do dia 6 de novembro. Então, a ideia é a gente alinhar alguns pontos a respeito desse programa de garantia da qualidade, que é bem diferente do controle de qualidade, que é o controle da qualidade, que a gente vai ver que faz parte desse programa, né? Esse programa de garantia da qualidade, ele vem descrito a partir do artigo 51, igual eu falei, e a ideia nossa A ideia é a gente começar a falar um pouquinho sobre esse passo a passo que a gente tem que ter no dia a dia a respeito desse programa aí, entendeu? Ele é composto aí, a princípio, por alguns itens, né? Ele começa aí com a parte de gerenciamento de tecnologias. Esse gerenciamento de tecnologias é bem diferente do que a gente está imaginando, ao contrário que todo mundo acha que a parte de tecnologia é só para a parte de equipamentos e instrumentos, e na verdade não é. Só um minutinho, que eu estou dando andamento aqui. Então, ela começa nessa publicação da RDC de maio, a partir do artigo 51, ele fala que os laboratórios ou serviços, né? Laboratório se inclui no tipo 2 ou tipo 3. O tipo 2 é o posto de coleta. Só para recapitular, serviços que realizam EAC, exames de análises clínicas, tipo 1, ele é a farmácia e o consultório médico. O tipo 2, os postos de coleta. E o tipo 3 é o laboratório com a área técnica ou a central de distribuição. Então, no artigo 51, ele fala que, obrigatoriamente, o serviço que executa o exame de análises clínicas, além da central de distribuição, deve implementar um programa de garantia da qualidade. Nessa central de distribuição, a gente não vai ater muito a ela, porque ela veio para poder legalizar uma parte que está relacionado a aqueles laboratórios de apoio que centralizavam a recoleta de amostras em determinada região. E aí, condensava, colocava essas amostras todas dentro de uma única caixa e remetia isso para a área técnica do laboratório de apoio, né? No artigo 53, ele fala que esse programa de garantia de qualidade implementado deve ter, no mínimo, gerenciamento de tecnologias, gerenciamento de riscos inerentes, gestão de documentos, a gestão de pessoal de educação permanente dos profissionais, o gerenciamento dos processos operacionais e a gestão de controle de qualidade. Esse último, sim, que é aquela parte que a gente está acostumado dentro do laboratório a fazer, né? Que é o controle interno e o controle externo. Dentro desse programa, que deve ser documentado, e o responsável técnico do laboratório, ele passa a ser o responsável por descrever essa atividade, né? E é engraçado que eles colocaram uma coisa nova, porque esse gerenciamento de tecnologias, de certo modo, ele já existia a partir da portaria, na DRDC 509, de 27 de maio de 2021, que a gente vai ver um pouquinho para frente. Só que esse programa de garantia da qualidade, que contempla todos esses itens que a gente falou, programa de gerenciamento de tecnologia, gerenciamento de riscos, gestão de documentos, gestão de pessoal, gerenciamento de processos operacionais e a gestão de controle, ela tem que ser efetivamente monitorada por meio de indicadores de desempenho.
E, normalmente, os laboratórios têm apenas os indicadores do dia a dia dele, né? Recoleta, pesquisa de satisfação, erros de cadastro, erros de laudo, talvez atraso na liberação de laudos. Só que no parágrafo único, a RDC ela solicita, né, que o responsável técnico avalie esse programa com os indicadores de desempenho por meio de programa, quando disponíveis, e quando ele não estiver disponível, através de referências bibliográficas. Então, nós vamos ter que pegar todos esses itens que contêm o programa da garantia da qualidade e ter uma sistemática de avaliação de desempenho, utilizando indicadores. Só que não é o seu indicador, é o indicador de algum programa que já exista no mercado. Então, hoje, para a gente fazer, de certo modo, uma comparação com relação a controle de qualidade, alguma coisa a respeito de gerenciamento de processo, até porque lá fala de recoletas, quantidade de exames realizados, recoletas. A gente tem 2 programas no mercado que laboratórios clínicos já podem utilizar, que é um do PNCQ e um outro do Controlab. Então, quem já tem os controles adquiridos do PNCQ pode passar a comparar os seus indicadores com os indicadores que são disponibilizados nesse programa, para que possa utilizar esse programa como avaliação como parte da avaliação do seu programa de garantia da qualidade. É só entrar aí, vocês estão vendo que na própria abinha do PNCQ, naquela parte onde você clica mensalmente para enviar. Então, hoje, por exemplo, é dia 15/9. A próxima remessa que você for fazer é encaminhar isso até o dia 5/10. Então, você tem o programa básico, olha aí que você tem embaixo aqui, o programa básico, tem o programa avançado, e do lado ele está como novo, aí um Q de qualidade. Quando você clica nesse Qzinho de qualidade, ele remete para você para indicadores de desempenho. E se você clicar para enviar os indicadores de desempenho, tem alguns itens que ele coloca lá para você preencher. Esses indicadores eles são compostos por número de atendimento de paciente e cliente por mês. Lá você consegue especificar se ele vai ser particular, convênio ou SUS. Você tem lá o número de exames realizados por mês, exames que são realizados internamente dentro do laboratório e aqueles exames que são realizados pelos laboratórios de apoio. Tem o percentual de acerto do controle externo, né, no PROEX. Então, quando você entra, ele automaticamente ele costuma puxar o resultado anterior. Tem a questão de não conformidade de controle interno. Essas não conformidades, ele te dá algumas opções para você estratificar por setor, né? Hemato, bioquímica, urinálise, micro, outros setores, percentuais de solicitação de nova amostra ou recoleta. Aí ele fala lá, novas amostras por problemas técnicos ou para confirmação de resultados. Tem ainda percentual de amostras biológicas rejeitadas. Então, lá também você consegue, que são as recoletas aí, que às vezes que você pede, né? Ou pode ser por hemólise, por frasco inadequado, por volume insuficiente. Tem o percentual de atraso, percentual de laudos com erro de digitação e o percentual de satisfação de clientes. Lá ele te pede para você colocar o número de clientes atendidos, número de clientes que responderam à pesquisa e número de clientes cuja satisfação foi atendida ou superada, dentro do que você está padronizando como satisfação para o cliente no seu laboratório. Ok? Então, perceba que o próprio PNCQ ele já disponibiliza uma ferramenta que passa a ser um programa, que a própria RDC fala, que você pode comparar os seus indicadores. Por quê? Ele pega os seus indicadores e compara com todos os participantes desse programa. E no final ele te dá um relatório de como é que você está, se é um laboratório, no princípio, de pequeno, médio, grande porte, então ele te compara com esse outro parceiro, ok? Então, esse é uma das opções para você cumprir esse parágrafo único aí do artigo 54.
que é comparar os resultados dos seus indicadores por meio de programas. Quando não houver nenhum programa que você não quiser utilizar o PNCQ, porque você não usa o controle do PNCQ, também não quero usar o do Controlab, do PELM, você vai ter que buscar referências bibliográficas atualizadas, porque você vai precisar de descrever no seu documento da qualidade ou no documento, no procedimento aí que você tem internamente do seu laboratório, como é que você vai comparar e fazer a efetividade referente ao desempenho do programa. Uma outra situação que você precisa de ter com relação a esse programa é utilizar a ferramenta do Controlab, caso você tenha já os seus controles internos ou mesmo participa do Insight Proficiência, do controle externo do Controlab. Ele tem aí um programa de benchmark e indicadores laboratoriais, que ele também faz a mesma coisa que lá no PNCQ. Ele faz a comparação dos seus dados com os dados dos participantes, mais ou menos em cima do que a gente já falou do programa do PNCQ. Fala a quantidade de exames, fala com relação à satisfação também, com relação à execução, atraso. Ele avalia esses indicadores aí também utilizando essas ferramentas. Então, para cumprir esse artigo 54, no parágrafo único, você pode utilizar tanto o programa do PNCQ quanto o do Controlab, ok? A gente começa com o primeiro item, então, do programa de garantia de qualidade. O primeiro item, gente, é o gerenciamento de tecnologias. Já existia desde maio de 2021, e aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, a gente já vinha sendo cobrado pelas vigilâncias sanitárias aqui a respeito da implantação, né, de um procedimento de gerenciamento de tecnologias. Então, a RDC, nessa seção 2, ela só veio reforçar o que a RDC 509 já pedia desde 2021. Inclusive, nessa RDC, ele fala que se aplicam as seguintes tecnologias em saúde para a prestação de serviço: produtos para a saúde, incluindo equipamentos, produtos de higiene e cosmético, medicamentos e saneantes. E excluem-se dessa resolução os equipamentos de saúde definidos como equipamentos gerais, né? Então, a gente tem os equipamentos, que são equipamentos de produção, né? Mas esses equipamentos gerais aí é como se fosse maca, eles consideram algumas coisas de artigos hospitalares que, teoricamente, não incluiria nesse conceito de equipamentos de saúde. Já que a gente está falando da RDC 509, que vem sendo reforçada na 786, com relação ao gerenciamento de tecnologias, é importante a gente saber alguns conceitos. O estabelecimento de saúde, né, no qual a gente está focando aqui, que é o laboratório, é o local onde se realiza ações e serviços de saúde, seja individual ou coletivo, qualquer que seja o seu porte ou nível de complexidade. Como se fala de gerenciamento de tecnologias em saúde, é importante a gente saber o conceito dessas tecnologias, desse gerenciamento. Então, nada mais é que o conjunto de procedimentos, né, de gestão, para avaliar o desempenho dessas tecnologias, né, utilizadas na prestação de serviço de saúde, desde a entrada no estabelecimento até o seu descarte. Só que a gente fala em tecnologias de saúde. Se o gerenciamento é em tecnologia de saúde, o que seria, então? O que ele considera como tecnologia de saúde? Porque a gente falou no início de que a gente não poderia considerar tecnologia apenas equipamentos e sistemas, né? Tecnologias em saúde, que esse plano que a gente vai ter que fazer, ele engloba o conjunto de equipamentos, medicamentos, insumos, procedimentos utilizados na prestação de serviços de saúde, bem como das técnicas e infraestruturas desses serviços e de sua organização. O que é isso, gente? É tudo que você tem dentro do seu laboratório e precisa de uma gestão de estoque,
vai ser motivo de ser citado nesse plano de gerenciamento de tecnologias. Então, um conceito mais fácil para a gente. O programa de gerenciamento de tecnologias, de uma forma geral, deve conter. Então, aí você vai ter que fazer lá um procedimento da qualidade, uma instrução de trabalho que fala do seu plano de gerenciamento de tecnologias. Conter a relação de equipamentos, documentação de compra e de manutenções organizadas, contratos, plano de manutenção preventiva e calibrações. Deve ainda conter normas e rotinas técnicas padronizadas para os insumos, artigos médicos hospitalares, produtos de higiene e saneantes, desde a sua entrada até o seu descarte. Notem, gente, que a gente tem que ter aí os laboratórios que já saem na frente, né? Aquele que já tem alguma acreditação, ele já sai na frente. Por quê? Precisa de ter uma gestão de estoque. Então, quando você compra, você já tem uma sistemática de aquisição de insumos dentro do seu laboratório. Quando recebe critérios de aceitação desse produto, você joga a nota fiscal para dentro do seu sistema, gerando um estoque, de controle de estoque, com validade, com número de lote. A partir do momento que você começa a colocar aquilo em uso, em produção, você vai dando baixa nesse estoque e colocando para qual centro de custo que você tem em determinada área do seu laboratório que você vai usar esse produto. Então, se você tem postos de coleta, você normalmente já tira da sua área de suprimentos, do seu almoxarifado, determinado material para alimentar aquele posto de coleta durante um período, que seja semanal, que seja quinzenal, né? Tem lugar que pode fazer até mensal, mas o mensal já começa a gerar estoque nos lugares, que aí pode variar a quantidade do atendimento, né? Então, o que é o gerenciamento de tecnologias? É você ter um documento onde você vai citar tudo que entra dentro do seu laboratório, como é que você faz os controles, as manutenções preventivas, corretivas, as calibrações, o uso até o descarte final. Só que a legislação, ela não amarra para você fazer isso só nesse procedimento. É lógico que os laboratórios que já estavam funcionando, já estão funcionando, que já têm uma acreditação, ele já tem lá um documento de equipamentos e instrumentos, que já cita como é que vai ser feita a calibração, como é que vai ser feitas as manutenções corretivas e preventivas. Então, você pode, nesse documento do plano de gerenciamento de tecnologias, citar outros documentos, referenciar esses documentos ou referenciar os registros já existentes na sua rotina. E você vai completando a sua rotina daquilo que a princípio você não tinha. Então, vamos supor, eu tinha um procedimento da qualidade interna no meu laboratório que fala sobre equipamentos e instrumentos, mas não contemplava a minha questão do ar-condicionado. No plano de gerenciamento de tecnologias, o ar-condicionado entra. Então, aí eu já tenho que verificar aquela questão se eu tenho que fazer um PMOC, eu tenho que olhar a empresa que vai fazer a manutenção desse ar-condicionado, em que período que vai fazer, como é que vai ser a preventiva, se em caso de corretiva, como é que vai ser feito, que essa empresa tem que ser qualificada, assim como todas as empresas que prestam serviço pela RDC 786, tem que ter o contrato formal e tem que ser qualificada, então ela tem que estar habilitada legalmente para isso. Então, é essa questão toda que envolve essa parte do gerenciamento de tecnologias. É uma coisa bem nova com relação ao que a gente já tinha antes dentro do laboratório. Eu já tenho alguns clientes meus da região metropolitana que eu já havia feito esse plano de gerenciamento de tecnologias desde 2021, que a Vigilância de Belo Horizonte já pedia. Então, isso já é uma rotina e esses laboratórios já até saem na frente com relação a essa documentação. Com relação ao artigo 56, reforçando aquilo que a gente já falou lá a respeito da RDC 509, né, que deve realizar o gerenciamento de suas tecnologias, mantendo, mas não se limitando às condições de seleção, aquisição, transporte. Isso é o que tem que ter dentro do seu plano de gerenciamento, né? Seleção, aquisição, transporte, recebimento, armazenamento, distribuição, instalação, calibração, funcionamento ou uso, descarte e rastreabilidade. E aí você pode referenciar todos os documentos que você já tem montado dentro do seu laboratório nesse documento. Por exemplo, eu posso falar que o meu
que o meu PQ de suprimentos, ele já fala com relação à parte de compras, eu já tenho um PQ de qualificação de fornecedores, outro de equipamentos de instrumentos, já tem uns de reagente. Então, você pode ir citando que, para cumprir esse plano de gerenciamento de tecnologias, eu já tenho outros documentos e outros registros implantados dentro do laboratório. O serviço que executa o exame de análise clínica deve monitorar o desempenho e a segurança no uso dos produtos sob vigilância sanitária e oferta de serviços, bem como adotar estratégias para identificação e notificação de incidentes e acidentes e queixas técnicas ocorridas. Então, quem já tem alguma acreditação também já tem isso, porque antigamente a gente já tinha a sistemática de quando houver acidentes, incidentes adversos que possam ser atribuídos a equipamentos ou insumos, você tem que comunicar aos envolvidos, aos fabricantes, aos fornecedores ou às autoridades pertinentes. Ok? O que tem de novo nesse artigo 57 aí? A questão de queixa técnica. Então, não é só fazer o Notivisa, não. Eu tenho que fazer também a tecnovigilância. A tecnovigilância, gente, é você entrar no site lá da Anvisa, nos registros de todos os produtos que você recebe dentro do seu laboratório e verificar se ele não tem nenhum alerta de queixa técnica. Às vezes, algum outro estabelecimento já fez um alerta de que aquele produto não funciona, de que aquele equipamento não funciona, ou de que houve algum problema com aquele insumo, com aquele saneante, com aquele material médico hospitalar. Então, todos os produtos que entrarem dentro do laboratório, que tiverem registro no Ministério da Saúde, precisam de fazer essa tecnovigilância. Então, uma coisa é você notificar através do Notivisa, se você tiver algum incidente, acidente, e outra coisa é você verificar se não houve queixa técnica fazendo a tecnovigilância, né? E essas notificações de eventos e queixas técnicas podem ser feitas aí no sistema de notificação da vigilância, que é esse sisteminha que eu coloco para vocês. A pessoa, quem não tem ainda cadastro no Notivisa, vai jogar lá no Google, lá, cadastro no Notivisa, vai aparecer isso em notivisa.anvisa.gov.br, vai clicar na abinha à esquerda, cadastro, aí você vai colocar lá o CNPJ, cadastrar os dados do laboratório, colocar um e-mail de contato e uma senha, e essa senha é para, e esse cadastro de login e senha, todas as vezes que houver a necessidade de fazer essa notificação nesses sistemas da vigilância sanitária, a gente vai estar fazendo o uso. O que tem que notificar, gente? Comprei um produto, o meu fornecedor falou que ele tinha registro no Ministério, e quando você pegou, que chegou, que recebeu, você olhou no rótulo que ele não tem o registro no Ministério da Saúde. Então, a ideia é que você faça a notificação informando a vigilância sanitária de que esse produto não está regularizado, ok? Equipamentos, a mesma coisa, qualquer coisa que houver acidentes ou incidentes. A gente teve um cliente que ele teve um problema com um modelo de centrífuga, onde a centrífuga em funcionamento normal, balanceada, calibrada, porque estava dentro do período de calibração, e o uso correto que o bioquímico estava fazendo lá já tinha um bom tempo que ele estava dentro do laboratório, a caçapa, aquele porta-tubo, ela soltou daquela cruzeta, arrancou a tampa e ricocheteou dentro do laboratório todo, causando quase um acidente grave dentro do laboratório. E aí a ideia é fazer essa notificação com esse tipo de ocorrido para que o próprio fabricante tome providência com relação aos testes. Ok? O serviço que executa o exame de análise clínica deve realizar e manter registro de manutenção preventiva e corretiva dos instrumentos de acordo com as instruções de uso. Então, se você tem lá os seus equipamentos em uso, seja os equipamentos de produção, seja os equipamentos de apoio, você tem que fazer as manutenções preventivas de acordo com as instruções do fabricante, com o manual desse equipamento.
Equipamentos que fazem produção, são os equipamentos de bioquímica, de hemato, de coagulação, né, alguns leitores de tiros de urina, então são esses equipamentos. Equipamentos de apoio, centrífuga, estufa, banho-maria, né, autoclave. Então, todos esses equipamentos precisam ter a sua manutenção preventiva e a corretiva de acordo com as instruções de uso. Quando não houver essa instrução, essa periodicidade estabelecida, ela tem que ser no mínimo anual, que é o que fala aí no inciso 1º. Então, você vai pegar o manual do seu equipamento e vai olhar. Se ele te falar, semestralmente deve ser feita a manutenção preventiva, aí não adianta nem você chorar ou reclamar. O próprio fabricante está recomendando que você faça semestralmente. Se ele não citou nada, vai ser no mínimo anual. A mesma coisa, gente, acontece com relação às calibrações. As calibrações devem ser feitas por organismos acreditados para garantir a rastreabilidade metrológica, com a periodicidade recomendada também pelo fabricante. Então, eu tenho uma pipeta, eu tenho uma centrífuga, eu tenho um manômetro de autoclave, eu tenho os termômetros. Vai seguir a periodicidade de calibração desses fabricantes. Se o fabricante não falar nada, ela vai ser no mínimo anual. Ok? Tá claro isso aí? Então, isso tudo que a gente falou até agora é só para cumprir o requisito de gerenciamento de tecnologias. Agora a gente vai entrar para o segundo item que compõe o programa da garantia da qualidade, que é o gerenciamento de riscos inerentes. Mais uma vez, os laboratórios que estão acreditados, que têm algum tipo de acreditação, também já saem na frente, porque já nessas acreditações já tem a parte de gestão de riscos, né? Então, nesse gerenciamento de risco, que a gente tem que ter um procedimento que vai descrever, ele vai ter que ter, no mínimo, lá, um procedimento para você fazer a identificação, a análise, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos, identificação de possíveis falhas de instrumentos e erros humanos que possam resultar em incidentes relacionados à assistência à saúde e promoção das medidas preventivas necessárias, investigação documentada que determine as causas das possíveis falhas de instrumentos, erros humanos identificados e descumprimentos das normativas em vigor, suas consequências e as ações preventivas e corretivas necessárias. Olha só, eu tenho uma gestão de risco já implementada no meu laboratório, mas agora a gente vai ter que passar a registrar todo esse tipo de investigação que a gente faz, todas as ações que sejam corretivas ou preventivas necessárias para a gente conter ou corrigir as falhas que a gente levantar em decorrência disso. Ter um procedimento, né, lá no procedimento, como é que você vai fazer com relação às ações preventivas identificadas durante as investigações. Então, dentro desse planejamento, né, desse procedimento de qualidade que vai descrever o risco, gente, a gente vai ter que criar uma sistemática que a gente consiga identificar todo o risco que existe dentro do laboratório. Você tem que pensar em todas as possibilidades. Então, o que normalmente eu dou exemplo para ficar prático, de que forma que o laboratório pode criar essa gestão de risco de uma forma prática. Primeiro, passa pelo aquele conceito passa pelo conceito de processo, né? Processo é tudo aquilo que transforma entrada em saída, ok? Então, na hora que eu for fazer essa instrução escrita, para eu determinar quais os riscos que eu tenho dentro do laboratório, eu tenho que saber quais são os processos que a gente tem. Então, normalmente, a gente tem os macroprocessos, né, dentro do laboratório. Então, ele fala que o laboratório vai ter que disponibilizar esse programa, né, esse plano de gerenciamento de risco, para todos os funcionários, né, com instruções escritas de biossegurança que tem que contemplar
Então, olha para você ver, dentro da parte de gestão de risco, quando ele está falando que tem alguns riscos, aí esses riscos, eles já são até, vão ter dois tipos de risco dentro do laboratório, que a gente não pode fazer essa confusão. Existem uns riscos que, dentro do manual de biossegurança, vão ser descritos, são aqueles riscos que a própria medicina do trabalho, ou a empresa de medicina do trabalho ou de segurança do trabalho, a maioria dos laboratórios tem como terceirizado, contratam para poder fazer o levantamento daqueles riscos. Riscos biológicos, riscos químicos, físicos, ocupacionais e ambientais. E agora o que entrou, que mudou, né, de PPRA para o PGR. O antigo PPRA, que era o Plano de Prevenção de Riscos Ambientais, a partir de janeiro desse ano, ele passou a se chamar PGR. Então, ele é um plano de gerenciamento de riscos, que a medicina do trabalho vai até o seu laboratório, verifica o tipo de exames que você faz, os processos que são feitos, os reagentes e produtos, insumos e que você usa aí dentro, e verificando as FISPICs, que são as fichas de informação sobre segurança do produto químico, ele vai saber quais os EPIs que precisa, quais os EPCs, quais os riscos que cada colaborador, ao usar aquele produto, tem, estão expostos a determinados riscos, e avaliando os processos, ele sabe se você vai ter, além do risco biológico e do risco químico, algum risco ergonômico, ocupacional, ambiental, né? Por isso que o PGR ele passou a cumprir, incluindo a parte da ergonomia. Então, tem que ter essas instruções. Tem que ter definido dentro desse documento de biossegurança quais são os EPIs que vão ser distribuídos e quais são os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva, também que tem que ter no laboratório. Você tem a micro, tem a capela de segurança biológica. A fulano vai fazer a coleta de Covid, então ele está usando lá máscara, touca, a máscara é a N95, o capote tem que ser trocado, naquele auge da pandemia que estava tendo trocado entre um cliente e outro, troca de luva. Então, todos aqui. Gente, detalhe: registrar a distribuição desses equipamentos. Tem laboratório que passou a pandemia inteira fornecendo todos os EPIs certinho. E depois a gente foi verificar se tinha algum registro da distribuição desses equipamentos, desses EPIs, não tinha nenhum. Isso é um risco que vocês têm de uma fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego chegar aí no laboratório de vocês não contemplar, porque vocês não conseguem demonstrar, evidenciar de que vocês forneceram todos os EPIs e ainda fornecem os EPIs para os colaboradores que estão padronizados no PGR ou no seu PQ de biossegurança. Você tem que ter procedimentos em caso de acidentes e o manuseio de transporte de material biológico quando aplicável. Então, nesse gerenciamento de risco, eu tenho que ter esses riscos que são riscos ocupacionais, biológicos, químicos e tudo mais, que são lá citados no PGR, mas eu tenho também que padronizar na minha gestão de risco quais são os riscos que eu tenho dos meus processos. Qual que é o risco de eu cadastrar um paciente errado? Qual que é o risco de eu cadastrar um exame errado? Qual que é o risco de eu liberar um exame errado? Então, mediante essa possibilidade de risco, eu tenho um monitoramento por processo. Então, eu até coloco essa tabela onde eu dou um modelo, onde eu faço um mapeamento de processo. Por quê, gente? Para eu saber quais os riscos que eu tenho em cada caixinha dessa maior, que a gente chama de macroprocesso, então, macroprocesso da recepção, macroprocesso da coleta, macroprocesso da triagem. Então, eu vou ter umas entradas de cada um desses processos e a saída desses processos. Então, por exemplo, na recepção, eu vou ter na entrada lá, o cliente ele pode chegar no meu laboratório com um preparo para fazer o exame, mas ele pode chegar também sem preparo, sem jejum nenhum, né? Ele tem que chegar com pedido médico, carteira de identidade, carteirinha do convênio, ele pode chegar na recepção com alguma amostra coletada, ou ele pode chegar somente com as instruções de exames que ele pode querer coletar lá no laboratório, ok? E orçamentos também, ele pode chegar com pedido médico, a princípio só para poder fazer um orçamento.
E aí, depois que a pessoa da recepção fez todo o processo dele de checagem, olhar se ele tem cadastro no sistema, verificar o preparo dele, verificar se o pedido médico está de acordo com o que o convênio pede, que ele está com a carteirinha do convênio correto, que ele está com a identidade, que a 786 pede, que tem que ter a identidade, documento com foto, documento oficial, né? Tem laboratório que ainda está atendendo cliente sem documento oficial de identificação. Aí, depois que ele fez todo esse processo, ele tem a saída. Então, eu vou ter um cliente cadastrado lá no sistema, vai liberar uma ficha de coleta com a etiqueta de código-barra. Se o laboratório padronizar que essa amostra coletada ela tem que ser entregue na coleta, ele vai na saída ali, ela já checou se ele colheu corretamente para ele segurar e entregar lá na coleta essa amostra. Se ele veio só pegar alguma instrução ou orientação, ele já saiu com orientação sobre o convênio e exame. E se ele veio hoje só para colher o sangue, mas vai colher determinados exames em casa, ele pode levar os frascos para casa. O que a gente pensou nessas entradas e saídas? Discutindo com o laboratório, o que ele tinha de entrada e o que tinha de saída. É lógico que cada um tem que fazer esse trabalho, né? E quanto mais entradas você tiver, quanto mais saídas você tiver, maior a possibilidade de você identificar riscos. Porque na hora que você for, eu até coloquei uma coluninha aí de recursos, responsabilidades e autoridades que a pessoa que executa aquele processo de recepção vai precisar ter, mas aí eu identifico o risco. Por quê? Quando eu faço um mapeamento de processo, a ideia aqui é levantar o risco. Porque depois que eu levantei este risco, utilizando essa metodologia aqui de mapeamento de processo, eu vou graduar esse risco. Aí eu utilizando uma tabelinha de probabilidade versus impacto, eu posso graduar esse risco. Depois que eu graduei esse risco, aí que a gente vai tomar as ações. Então, por exemplo, eu posso determinar no meu procedimento da qualidade que risco leve, eu só vou monitorar a partir de risco moderado para extremo, aí eu vou ter determinadas ações. Aí eu vou fazer uma matriz de risco falando quais são as ações mesmo. Então, isso que é o gerenciamento de risco aí, gente. Vocês vão ter que fazer o gerenciamento de risco através lá do seu PGR, que é uma obrigatoriedade para toda empresa, inclusive para todos os postos de coleta, eu sempre reforço isso. Tem laboratório que ele tem a matriz e 10 postos de coleta. Ele acha que ele precisa de ter um PCMSO e um PGR somente para a matriz, que os postos de coleta não precisam ter. Precisa sim. Cada posto de coleta precisa de ter o seu RT, precisa de ter o seu PGR-SS, precisa de ter o seu PGR, precisa de ter o seu precisa de ter o seu PCMSO, ok? Então a gente precisa de ter esses dados. Ok? Então, a gente falou sobre o segundo item que compõe um programa de garantia da qualidade. O primeiro foi sobre o gerenciamento de tecnologias, o segundo foi sobre o gerenciamento de riscos. E o terceiro, agora, gestão de documentos. O que é a gestão de documentos, gente? É toda a parte documental que você tem dentro do laboratório. Ah, mas só laboratório acreditado é que tem essa documentação que descreve como é que é a sistemática de atendimento, de coleta, de triagem. Todo laboratório que era acreditado tinha, né? Porque agora até aquele que não é acreditado tem, porque isso é um requisito da 786. Então, o laboratório que não tinha nenhum documento da qualidade que descrevia o seu procedimento, a partir de 6 de novembro, vai precisar de ter todos esses documentos que descrevem a sua rotina. Então, você vai ter que ter a manutenção desses documentos e registros descritos e criados dentro do seu laboratório por no mínimo 5 anos. Todas as alterações realizadas nos registros devem conter data, nome ou assinatura legalmente válido responsável pela alteração, preservando o dado original. Então, o que a gente vai precisar de adequar nos laboratórios que já tem uma sistemática descrita? A gente falava assim, você rasurou um registro da qualidade, anotou a temperatura errada, em vez de você rabiscar, você dava só um único traço e colocava o dado correto em cima e rubricava, não é isso?
que está falando aí na 786? Além de você dar um único traço em cima para preservar o dado original e colocar o dado correto do lado e dar um visto, aí agora você vai ter que precisar de conter data e o nome daquela pessoa. Então, a gente vai ter que criar tipo um campo de observação para falar quem foi que alterou e em que data que aquilo foi feito. Todos os documentos devem estar em língua portuguesa. Todos os documentos que fazem parte do sistema de documento do laboratório devem estar em língua portuguesa. Por isso que a gente fala assim, você vai usar o manual do microscópio, você vai usar o manual do seu equipamento como instrução de trabalho para treinar a sua equipe? Vou. Aí pega o manual, aí vem lá o manual em inglês, em alemão, em japonês. Gente, não pode. Chegou um manual de que você vai usar ele dentro do laboratório, em qualquer outra língua que não seja em língua portuguesa, você já pode pedir ao seu fornecedor para poder fornecer esse formulário ou esse manual em português. Ok? O serviço que executa o exame de análise clínica deve manter os seguintes documentos atualizados e disponíveis em meio físico ou eletrônico. Por quê, gente? Porque num momento de auditoria, de uma vistoria sanitária, eles têm que estar disponível para a gente mostrar para fiscalização, ok? Então, você precisa de ter lá o projeto básico de arquitetura e o memorial descritivo aprovado pela autoridade sanitária competente. Tem laboratório que tem esse projeto aprovado tem 20 anos, não sabe nem onde que esse projeto está. Numa fiscalização da vigilância, a vigilância fala assim, cadê o projeto seu? Não, mas meu projeto já foi aprovado já pela vigilância. Não, mas eu quero ver. Se ele te pedir, tiver teoricamente dentro desses mínimos 5 anos, a gente tem que mostrar. Relação e registro de todos os procedimentos realizados. Então, o que você faz dentro do laboratório? Você faz coleta, você faz atendimento, você faz triagem, faz transporte de amostra. Então, você tem que ter a documentação que descreve essas sistemáticas. Inventário dos produtos sujeitos à vigilância sanitária. Se você já tem uma gestão de estoque, isso fica mais fácil. Porque se você for lá no seu estoque, você tem um inventário dos produtos que você tem dentro do seu laboratório. Quando você não usa um sistema de gestão de estoque, que você essa nota fiscal ela é toda manual, você tem o processo todo manual, você vai ter que guardar essas notas fiscais e para demonstrar que esses produtos estão entrando, quando esse produto ele for utilizando aquela sistemática de rastreabilidade da abertura do produto na hora que ele vai ser colocado em uso. Então, tem todo esse processo. Relação nominal de toda a equipe, suas atribuições, qualificações e cargas horárias. Gente, você não precisa ter um único documento para isso, não. Então, você tem um documento da qualidade que traz a relação de funcionário com a carga horária, horário de trabalho. Você tem um documento que tem a descrição de cargo, que traz atribuição, responsabilidade e por cargo. Então, você tem que ter isso de uma forma que você consegue mostrar contemplando todos os itens. Ok? Registros que evidenciem a execução dos programas de educação permanente e garantia da qualidade. Então, você precisa de ter listas de presença, plano anual de treinamento, plano semestral, né? Você precisa de garantir que aquilo que está sendo planejado em termos de treinamento está sendo executado. Registros de resultados dos programas de ensaio de proficiência e controle interno da qualidade. Então, você tem que ter lá os gráficos de controle interno, você tem que ter os resultados de controle interno disponíveis por 5 anos. Essa é uma grande preocupação que eu tenho quando eu chego no laboratório e falo assim, o seu controle interno é feito aonde? Ele fala assim, aqui no próprio equipamento. Aí eu faço a seguinte pergunta, o seu equipamento armazena esses dados de controle interno por no mínimo 5 anos? Primeira coisa que ele fala é não. Não porque ele sobrepõe, às vezes no máximo 1 ano. Então, você tem que criar essa sistemática. Ou você vai pedir o fornecedor lá do equipamento para poder colocar um pendrive. Tem laboratório que imprime o controle diário.
é mensal e guarda por 5 anos, mas você tem que ter esses registros, ok? Da gestão de pessoal e de educação permanente dos profissionais, a gente precisa possuir equipes dimensionadas e com perfil e em conformidade com o estabelecido nas normas aplicáveis. Então, o que ele fala, gente? Eu preciso de ter, por exemplo, a quantidade de funcionário que tem no seu laboratório é adequada à quantidade de exames que é realizado? Tem essa dimensão? A pessoa tem um perfil adequado para atender à conformidade? Por exemplo, você não vai colocar um auxiliar de laboratório liberando resultado de exame, porque o estabelecido em uma norma aplicável, que é a própria RDC, é de que é o responsável técnico ou uma pessoa de cursos de nível superior com registro no conselho de classe é que assine e libere aquele laudo. Então, tem que ter essa conformidade com as normas aí também. Possuir um profissional legalmente habilitado como supervisor do pessoal técnico. A área técnica, ela tem um bioquímico, tem um biomédico, tem um biólogo, tem um médico patologista, que é responsável durante todo o horário de funcionamento. Na ausência desse supervisor técnico, tem um substituto legalmente habilitado? Gente, legalmente habilitado é com registro no conselho de classe, a pessoa com a carteira assinada ou, né, um contrato assinado com o laboratório, né? Então, você não pode ter uma pessoa sem vínculo com o laboratório como responsável técnico. Os serviços que realizam exame de análise devem manter registro de qualificação dos seus profissionais compatíveis com a função. Por isso que na hora que você faz a descrição de cargos com as responsabilidades e autoridades, você vai tendo os documentos aos quais eles são aplicáveis naquele treinamento. É lógico que as pessoas que participam de congressos, participam de palestras, a própria recomendação de ter esses certificados dentro da pasta, demonstrando que as pessoas têm a formação, a qualificação e a atualização garantida para poder manter a sua atividade. O serviço que realiza o exame deve implementar um programa de educação permanente. Então, os laboratórios precisam de fazer esse programa de educação permanente, e esse programa de educação permanente, ele não pode ser um programa qualquer, não. Ele tem que contemplar. E aí, no artigo 91, ele já fala o que tem que ter nesse programa de educação permanente que o laboratório tem que ser, e já adianto, tem que ser anual a partir de agora. Você precisa de ter capacitações e treinamentos iniciais e periódicos, ok? Então, aquele funcionário que é novato, fez o treinamento inicial. No próximo ano, ele tem que fazer um treinamento de novo naquele documento como periódico. Então, todos os anos, 100% dos funcionários do laboratório vão ter que passar por treinamentos nas instruções de trabalho que o laboratório tem. Capacitações e treinamentos teóricos e práticos baseados em abordagem de riscos, sempre que novos processos, técnicos ou tecnologias forem implementados ou antes de novas pessoas integrarem os processos. Então, chegou um funcionário novo, além de você fazer a integração dele, você vai ter que fazer um treinamento teórico e prático, fazer um alinhamento com relação ao risco que tem que ter. Se ele é um novato, qual que é o risco dele fazer aquele procedimento errado, liberar um resultado errado para o médico ou para o paciente? É uma técnica nova que estou implementando, tem que treinar a equipe. É uma tecnologia nova, estou trocando o equipamento, eu comprei um equipamento novo. Além de fazer a validação da metodologia, a validação do equipamento, você tem que treinar a equipe. Tanto é que os laboratórios que são acreditados, uma das principais coisas que é cobrada ao longo da auditoria me mostra a lista de treinamento ou capacitação dos colaboradores que operam os equipamentos. Metodologia de avaliação de forma a demonstrar a eficácia das ações de capacitação e treinamento. Então, nesse programa de educação, eu tenho que ter lá no meu documento uma maneira que descreve como é que eu vou avaliar. Eu dei um treinamento para o colaborador, depois de quanto tempo que eu vou avaliá-lo? Quais são os critérios que eu vou levar em consideração para avaliar se ele está apto a fazer a atividade com a qual foi treinado e dar continuidade à mesma. E tem que ter o registro dessa verificação de eficácia.
Então, as capacitações e treinamentos periódicos devem contemplar no mínimo. Então, olha para você ver, eu vou treinar anualmente os meus colaboradores nas instruções escritas. Então, todos os PQs, todas as ITs, todos os manuais, todas as descrições de cargo, tudo que eu tiver dentro do laboratório criado, eu tenho que treinar agora anualmente. Tem que treinar sobre segurança do paciente. Então, o que o laboratório está padronizando como segurança do paciente? Alguns estabelecimentos, como hospitais e clínicas que fazem aplicação de vacina, ou laboratório que já tem um núcleo de vacinação, já tem que fazer um núcleo de segurança do paciente, que já tem um RDC próprio para isso. Mas para laboratório, a maioria das vezes que a gente coloca como segurança do paciente é aquele requisito de lavagem de mãos, que normalmente a gente inclui dentro do PQ de biossegurança, da identificação correta da amostra para a manutenção de rastreabilidade, que é feita no ato do atendimento ou da coleta. Então, você tem que fazer a identificação da amostra na frente do paciente e mostrar para ele. E outra questão com relação à segurança do paciente, aos riscos de queda, lipotímia e hipotensão em decorrência do atendimento ou da coleta. Né? A gente tem um paciente que ele desmaia, né, na coleta, passa mal, tem uma hipotensão. Em clínicas que fazem aplicação de vacina, isso também é normal de acontecer, tanto é que o paciente é recomendado que ele aguarde após a vacinação um tempo para poder verificar se ele está se sentindo bem antes dele ir embora, para não passar mal na rua. Você tem que ter nessa capacitação, gerenciamento dos riscos inerentes às tecnologias utilizadas. Então, aí você vai ter que ter avaliação de risco de todos os processos. Então, você vai ter lá da recepção, da coleta, da triagem, das áreas técnicas, você vai ter que ter da TI, você vai ter que ter toda a parte que é de fornecedores externos, né, que são os provedores externos, com relação a fornecedores de insumos, fornecedores de serviços, de calibração, de transporte de amostra, de manutenção aí de ar-condicionado, limpeza de caixa d'água e detetização. Então, você tem que avaliar os riscos de todos esses processos. E o programa da garantia da qualidade, que contempla isso tudo que nós estamos falando. Porque o programa de garantia da qualidade não fala de gerenciamento de tecnologias, de gestão de risco, de gestão de pessoas, de gestão de documentos, de processos operacionais e de controle de garantia da qualidade. Então, para você ver, se ele tivesse colocado só esse programa da garantia da qualidade, já contemplava isso tudo que a gente já falou. As capacitações e os treinamentos devem ser registrados, então eu vou ter que ter listas de presença. Tem gente que usa alguns softwares, alguns sistemas para treinamento. Não tem problema nenhum, desde que nesses treinamentos tenham lá a data do treinamento, o horário do treinamento, qual é a carga horária, o conteúdo ministrado, né? O nome e a formação ou capacitação do profissional, do instrutor e dos trabalhadores. Então, na sua lista de presença tem que ter isso. Data, horário, carga horária, o conteúdo do treinamento, o nome de quem está dando o treinamento e qual é a formação dele, o nome de cada um dos trabalhadores e quais as formações dele. Ok? A pessoa vai assinar, rubricar, vai datar, rubricar lá, né? Ou assinar conforme queiram. Estão percebendo que esse programa de pessoal aí está bem amplo? Então, terminamos o terceiro, que foi a parte da gestão de documentos. A gente vai para o quarto item, que é o gerenciamento dos processos operacionais. Nesse processo operacional, ele é bem amplo. Tanto é que a gente precisa de contemplar as 3 etapas, né? Etapa pré-analítica, a etapa analítica e a pós-analítica. Percebam que a gente não tem um documento próprio no laboratório que fala dos processos operacionais. A gente vai falando dos processos menores. Então, eu tenho um de atendimento a cliente, eu tenho um de coleta, mas eu consigo evidenciar de uma forma que eu vou ter no gerenciamento desses processos. Eu tenho um de triagem, eu tenho um de transporte. Então, a gente vai mapeando isso. Então, no gerenciamento dos processos operacionais, ele começa com a parte da rastreabilidade do material biológico. Essa rastreabilidade, não só do material biológico, mas de todo o cadastro do cliente dentro do laboratório, já era cobrado lá na antiga
RDC 302. Rastreabilidade de todos os processos. E eu falo isso sempre com os laboratórios. Todo laboratório deve demonstrar a rastreabilidade de 100% dos seus processos. Quem que cadastrou, quem que colheu, ou que triou, inspecionou aquela amostra, que realizou o exame, que digitou o resultado, que liberou o resultado publicando ele para o cliente pegar, quem que entregou o resultado para o cliente. Então, isso tudo tem que ser rastreado. Mas com relação à rastreabilidade do material biológico, garantir e evidenciar a rastreabilidade de todas as atividades relacionadas ao material biológico, desde a sua coleta até o seu descarte. Ó. Ok? O laudo liberado pelo serviço que executa o exame de análises clínicas deve conter o nome, número do cadastro do CNES, do estabelecimento responsável pela fase analítica de cada exame realizado. Ó, isso aqui é novo. Os laboratórios que já terceirizam o exame para o laboratório de apoio, o exame, quando ele volta, se você transcrever esse resultado para a máscara do seu laboratório, você já colocava lá, exame realizado no laboratório de apoio número tal. Agora, além do nome do laboratório, você tem que colocar o número do CNES dele também, no laudo, ok? A identificação do material biológico, quando da realização dos exames no ato da coleta e com a entrega imediata do laudo do paciente, pode ser simplificada. Então, olha você vê, quando o material que a gente fizer a realização desse exame no ato da coleta, a gente pode fazer uma identificação mínima, que deve conter o nome do paciente, a sua idade ou data de nascimento, ok? Desde que seja possível realizar a rastreabilidade entre o material biológico do paciente, de forma a garantir a segurança do paciente e do seu material biológico. Então, você pode fazer uma identificação menor quando você estiver fazendo a realização do exame no ato da coleta. Né? Um posto de coleta que vai realizar o exame ali na hora, ele pode fazer essa identificação mínima. A gente vai verificar mais para frente como é que é uma identificação completa desse material biológico no momento da coleta, quando a gente vai mandar essa amostra para uma área técnica. Da fase pré-analítica, que é aquela fase que antecede a realização do exame, o serviço que executa o exame de análises clínicas, ele deve disponibilizar ao paciente ou responsável as instruções físicas, digitais ou verbais, né? Você precisa aí de garantir que você está entregando toda a instrução que o cliente que vai precisar para realizar o exame. Essa instrução ela pode ser física, digital ou verbal. Então, tem laboratórios que imprimem algumas instruções que são mais básicas, reforça verbalmente, mas em uma linguagem acessível, orientando sobre o preparo e coleta do material biológico para a correta compreensão do paciente. A gente até recomenda que você até pergunte para o paciente se ele entendeu, se ele sabe repetir a instrução e etc. Solicitar ao paciente documento válido com foto que comprove a sua identificação para cadastro. Documento válido, documento oficial. Documento oficial de identificação, carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação, passaporte ou documento de ordem de classe, né? OAB, CRM, CRF, crachá de empresa não é documento de identificação oficial, ok? Para pacientes em atendimentos de urgência ou submetidos a regime de internação, a comprovação dos dados poderá ser obtida no prontuário do paciente. Então, se ele está internado dentro do hospital, normalmente essas identificações vêm do próprio prontuário. O profissional responsável pela coleta para os exames anátomo-patológico e citopatológico deve certificar-se da identidade do paciente e da correta caracterização do material a examinar. Quem que é o responsável? O profissional responsável pela coleta de material biológico, de biópsia e de citologia, gente. Normalmente, o médico, ok? Alguns laboratórios ainda têm a opção de coletar para fazer citologia e tudo mais, mas 99,99% é o médico que colhe. Aí, o que ele fala para o médico? Certificar-se da identidade do paciente e o local correto que ele vai coletar esse material, né?
É como se o cara fosse fazer cirurgia na perna esquerda, marcar a perna correta para poder não cortar a perna errada, né? Não retirar o órgão errado, não pegar o fragmento errado. É isso que ele está querendo falar. Então, tem que fazer a correta caracterização para que você não erre nem na retirada do material a ser analisado, muito menos a identificação do paciente. Ok? O cadastro do exame deve incluir as seguintes informações, aí já mantinha essas informações da antiga RDC 302, que são todas aquelas informações que tem dentro do sistema de informática laboratorial. O serviço deve fornecer ao paciente um comprovante de atendimento. Aí, esse comprovante, a gente ainda vê alguns laboratórios que fazem um comprovante de gráfica, que tem lá os dados do laboratório e a data da possível entrega, mas não tem a relação dos exames, gente. O comprovante, o ideal é você entregar o comprovante que já sai do seu sistema de informática, que é o que tem lá os dados do laboratório para contato, né? Então, nome, endereço, telefone, o nome do paciente, o registro dele dentro naquele atendimento, a data prevista de entrega do laudo, se possível com o horário, né? E a relação dos exames solicitados. Tem laboratório também que não coloca todos os exames, não. No próprio protocolo dele cabe meia dúzia. O cara está realizando 40 exames, lista meia dúzia. O cliente precisa de saber desse protocolo a relação de todos os exames que estão sendo feitos. Por quê? Ele não fica com cópia do pedido médico, né? Aí ele vai levar, na hora que ele receber o resultado, não tem nem como conferir. O material biológico deve ser identificado no momento da coleta ou do seu recebimento pelo serviço que executa. Aí, como é que tem que ter a identificação correta? Porque a gente falou lá atrás, quando o exame foi realizado na coleta, ele tinha uma identificação mínima. Só que agora, essa aqui é a identificação na coleta, quando você vai pegar esse material e transportar para a sua área técnica. Tem que ter o nome do paciente. E aí eu já verifiquei que alguns laboratórios que a gente tem visto aí, rodado, não contemplam todas essas informações, mas tem que ter o nome do paciente, a data de nascimento ou a idade. A maioria coloca a idade porque é dado menor, né? Tipo de material biológico, se é soro, se é plasma, se é sangue total, plasma e DTA, plasma e citratos, sangue total, né? Data e horário da coleta, muitos não têm data e horário da coleta, ok? Então a gente precisa de ter esse dado aí. Outra parte que ele fala é que você precisa de ter um procedimento que descreva critérios para aceitação, rejeição, identificação e a realização do exame de análise clínica com material biológico, com restrição. Qual é o critério de aceitação? Qual que é o critério de rejeição? E se você aceitar alguma amostra com alguma restrição, que essa restrição seja inserida no laudo. Então, tem que ter um procedimento que descreva esse passo a passo. Uma outra coisa que a gente precisa de ver nessa etapa aqui é a etapa de transporte do material biológico. Eu não vou me ater muito, mas a gente tem que seguir a RDC 504, de 27 de maio, né? A ideia é, numa próxima live, a gente abordar essa questão de transporte de material biológico para falar sobre o procedimento, do que você tem que seguir dentro da RDC 504 para poder garantir a efetiva é, né, a maneira correta de transportar as amostras, tanto internamente quanto entre postos de coleta e as matrizes dos laboratórios, ok? Você precisa aí de pensar com relação a quando o seu transporte é terceirizado, as caixas corretas e as identificações corretas, a contratualização desses players aí, né, desses terceirizados, ter um procedimento que descreve essa rotina de transporte dentro do laboratório, incluindo a atuação desse terceirizado, as responsabilidades tanto do laboratório quanto dos terceiros, as planilhas de controle que você precisa de ter das amostras e a validação da sistemática de transporte, ok? Tanto é que você pode usar, além da RDC 504, esse documento aí, ó, que é um manual que a Anvisa soltou em 2015, que explica bastante sobre todos os tipos de amostra, a amostra do tipo B, a amostra do tipo A, né, que é
fazer a identificação aí da categoria A, categoria B, é o N3373, a amostra de risco mínimo, identificação das caixas, os tipos de transporte. No interior, a gente tem tido muito desses problemas. A maioria dos transportes são motoboys normais, e você vai perceber que legalmente não pode, porque se você vai utilizar o motoboy, ele tem que ser ou um motoboy do laboratório, carteira assinada, funcionário do laboratório, é como se ele fosse o transporte próprio. Mas se ele for um motoboy lá do... O cara de manhã ele entrega as amostras, de noite ele entrega pizza na cidade, iFood. Aí é complicado, porque lá na DC fala que todo serviço terceirizado ele tem que estar legalmente constituído. Então ele tem que ter autorização da Anvisa, tem que ter os cursos para transporte de amostra biológica, ele tem que ter um CNPJ, tem que ter o transporte tanto no baú quanto de veículo adequado. Então, nesse manual também ele fala os tipos de veículos que podem ser utilizados e o que é legalmente liberado e aceito hoje no Brasil, tá bom? A gente vai para a fase analítica. A fase analítica, que é a realização dos exames, então eu posso dispor de instruções escritas atualizadas para todos os processos analíticos. Então, os POPs de realização, as instruções de trabalho analítica para a realização dos exames, eu posso ter uma instrução escrita ou eu posso utilizar a instrução do próprio fabricante, que são as bulas. Então, eu só preciso de ter o complemento dessas informações, porque tem gente que não faz o documento, o POP, mas também não tem nenhum PQ de controle interno. Aí a vigilância chega lá para fazer a vistoria, aí ele fala assim, mas eu uso a bula. Se você pegar na bula lá, ele fala, com relação ao controle interno e externo, que o laboratório tem que fazer o procedimento que é adequado à sua rotina. Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Você tem que ter rastreabilidade de toda a fase analítica, reforçando aquilo tudo que a gente já falou, que tem que ter rastreabilidade de todo o atendimento que é feito dentro do laboratório, desde o cadastro até a liberação do laudo e até o descarte das amostras. Definir limite de risco, valores críticos ou de alerta quando os resultados necessitarem uma tomada imediata de decisão. São os limites críticos. Normalmente tem gente que usa aquela tabela do PNCQ ou de qualquer outro programa com relação aos alertas dos exames que são feitos. Fez um exame, o resultado tem um risco de vida para o paciente, o médico tem que ser automaticamente comunicado e na ausência do contato com o médico, a gente faz contato com o paciente, ok? Definir o grau de pureza da água. Então, aí, ó, na RDC, ele já fala a necessidade de você ter o controle da água reagente utilizada dentro do laboratório para a realização dos exames ou para ressuspensão de controles ou padrões. E esta água, você tem que implantar avaliações e testes necessários para adequar a conformidade desse grau de pureza da água. Então, você tem que ter um procedimento que você descreve, quais são os parâmetros que você vai controlar da água reagente, e os parâmetros com essas temporalidades, e fazer os registros desses controles, né, dessas avaliações. E todas as vezes que estiver fora do padrão, realizar o registro de não conformidade para garantir a correção desse parâmetro, né? O processo analítico ele deve ser referenciado nas instruções de uso do fabricante, em referências bibliográficas ou em pesquisa cientificamente válida conduzida pelo serviço que executa. Então, quando é metodologia própria, você tem que garantir a validação daquele método e aí utilizar toda a bibliografia que você fez para essa questão. Mas no dia a dia a gente utiliza referências bibliográficas, que são as próprias bulas, manuais de equipamentos ou livros, né, que falam sobre os assuntos relacionados a análises clínicas aí. O serviço tipo 3, que é o laboratório que tem a área técnica, ela pode utilizar laboratório de apoio para a realização dos seus exames. Esse serviço tipo 3 deve formalizar a prestação de serviço através de contrato. E aí a gente vai fazer uma live mais para frente só sobre essa questão de contratualização
para a gente reforçar os requisitos mínimos e as responsabilidades e autoridades de cada parte nessa contratualização. O serviço tipo 3 deve avaliar anualmente a qualidade do serviço prestado. Então, você, quando contrata um laboratório de apoio, você já tem que ter o contrato. Esse contrato vai precisar de definir as responsabilidades das partes. Você tem que definir um critério mínimo para poder fazer a qualificação desse cara. Então, você normalmente pede a comprovação de regularidade dele, né? O alvará sanitário, o alvará de localização, certificado de responsabilidade técnica. Se ele já participa de controles de proficiência, né, de programas de proficiência para controle interno e o controle externo da qualidade. Então, você vai precisar de, na sua qualificação, ter todos esses documentos. E depois, na avaliação, né, na avaliação, você vai ter que checar essas questões também, inclusive com relação ao controle interno da qualidade. Então, os resultados dos exames de análise clínicas que indiquem suspeitas de doença de notificação, precisam de ser feitas a comunicação na vigilância epidemiológica do município. Então, ele fala aí na própria RDC 786, com relação à portaria 420, de 2 de março, ou suas atualizações, né? E suas atualizações. Então, eu verifiquei que já existe a portaria 217, ela é do dia 1º de março de 2023, onde ele substitui aí até o agravo com relação a acidente de trabalho grave, fatal, e em crianças e adolescentes com relação a esse acidente de trabalho. Ok? Então, é isso aí que ele coloca, acidente de trabalho com exposição ao material biológico, acidente de trabalho. Então, ele fez essa adequação, então, publicou essa nova portaria. Então, a gente orienta que os laboratórios passem a seguir a 217 do dia 1º de março de 2023 e ficar sempre atento às suas atualizações. Ok? No artigo 128 da 786, é uma coisa que traz nova, embora já existia a portaria do Ministério da Saúde de número 64, de dezembro de 2018, que já reportava e já dava um tempo para os laboratórios implantarem o BRCASH, né? Substituindo a antiga CLSI aí, na realização dos seus exames na microbiologia. Alguns laboratórios postergaram isso aí, até por entender que teve o período todo de pandemia, né? E porque tinha um tempo a partir de 2018 para poder implementar. Como veio essa questão até da pandemia, foi estendendo, né? Mas agora vai exigir, a própria vigilância já vai fazer uma exigência dessa atualização. Então, os laboratórios que ainda não trabalham com BRCAT e realizam exames na microbiologia vão ter que atualizar com relação a isso aí. Aí nós vimos para a parte da fase pós-analítica, que é a parte da liberação do resultado. Então, o serviço que executa os exames de análise clínica deve possuir instruções escritas para a liberação de resultados e assinatura legalmente válida de laudos que contemplem as situações de rotina, plantões, urgências e emergências. Pessoal, com relação a isso aí, instrução para liberação de laudo, alguns laboratórios já têm, né, os que são acreditados, o PQ de laudo laboratorial, que citam lá quais são os requisitos, que é a amostra primária, se ela já tiver algum problema, ela é feito o exame nela, é colocado lá com restrição ou não, se o cliente assinou algum termo de anuência, ele só é liberado no laudo, exames que você tem liberação parciais, quando você fizer a liberação total dele, você precisa de reportar ao médico ou ao paciente o exame, o laudo final, e aí vem uma questão que lá atrás tinha sido abolida, que ficou de stand-by, com relação à assinatura legalmente válida. A assinatura legalmente válida hoje é a que cumpre a parte toda aí de uma portaria que a gente vai falar um pouquinho para frente com relação a essa parte de assinatura eletrônica, né? Com relação a esse serviço de liberação de laudo, você precisa de definir um fluxo de comunicação quando houver uma necessidade de decisão imediata,
principalmente com relação àquela questão do resultado crítico. Então, tem que estar contemplando aí como é que é feita a comunicação e ter o registro dessa comunicação. O laudo deve ser legível, sem rasuras de transcrição. Então, vamos supor que você está transcrevendo o laudo do apoio para a máscara do seu laboratório. Você não pode ter rasuras de transcrição, escrita em língua portuguesa. Então, eu vi muitos laboratórios no período de pandemia liberando laudo em inglês, né? A própria RDC, hoje, ela reporta de que o laudo tem que ser escrito em língua portuguesa. Quando você vai indo dos Estados Unidos para cá, para entrar no Brasil, você pede para traduzir o laudo lá, para trazer para cá em português, porque o daqui para lá tem que ser em inglês. Tem essas questões. Tem que ser datado e assinado por um profissional de nível superior legalmente habilitado. Aí o laudo tem que conter alguns mínimos requisitos, que é o que já tinha lá na RDC 302, e a gente reforça só a questão da assinatura legalmente válida e a questão de ter o número do CNES do exame, do laboratório que realiza o exame na fase analítica. Então, se esse laudo ele é transcrito de um apoio, você vai ter que ter o nome do apoio e o número do CNES dele. Então, o que é assinatura legalmente válida, gente? É aquela feita de próprio punho, então você pode imprimir o laudo e o bioquímico, o biomédico, o biólogo ou o responsável técnico pela liberação do laudo assinar ali todos os dias. Mas tem gente que trabalha com sistema, então ela tem que ser assinatura prevista na Lei 14.063, de 27 de setembro de 2020, que ela dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, em atos de pessoas jurídicas e em questões de saúde, sobre as licenças de softwares desenvolvidos por entes públicos. Altera a antiga medida provisória 2.200, lá de 2001, que é o que o pessoal mais seguia com relação a essa questão. Antigamente, o pessoal usava só a imagem da assinatura, né? Então, essa assinatura hoje ela vai ter que ser uma assinatura, teoricamente, assinatura eletrônica, que ela vai ter que, você vai ter que fazer a validação dela com certificado digital, para poder fazer ela comunicar com o seu sistema de informática, para quando você entrar com login e senha, ela buscar lá no token essa assinatura digital e trazer essa informação alfanumérica de que o laudo é assinado digitalmente, né? Eletronicamente. Tá ok? O serviço tipo 3 ele pode optar pela transcrição do laudo emitido pelo laboratório de apoio, mas tem que garantir a fidedignidade dos mesmos. Inclusive, é recomendado que você descreva no seu PQ de laudo laboratorial como é que é feita essa sistemática. Eu vou pegar um exame que eu vou virar ele para o apoio a partir de hoje. Como é que vai ser a sistemática? Eu vou criar a máscara no meu sistema. Quando o resultado desse primeiro exame que eu enviar lá para o apoio retornar, aí eu tenho que avaliar, então ele não pode ser liberado automaticamente, eu tenho que avaliar se tudo que está no laudo do apoio está sendo transcrito para o meu laudo, inclusive os valores de referência, as notas, observações e tudo mais. Ver se ele está colando certinho. Aí tem laboratório que fala que imprime na sistemática, imprime o laudo do apoio mais a máscara dele, assina como validação e guarda isso por um tempo, por uma temporalidade, para demonstrar que está sendo fidedigno a isso aí. O responsável pela liberação do laudo pode adicionar comentários e interpretação ao texto do laboratório de apoio, considerando o estado do paciente e o contexto global dos exames. Então, ele vai copiar a máscara do laboratório, mas ele pode escrever alguma coisa que é específico daquele paciente ao qual você mandou o exame para lá. Caso haja necessidade de retificação em qualquer dado constante do laudo já emitido, ou seja, né, já entregue ao cliente ou já de posse do médico, você tem que fazer a retificação. E aí ele tem que ser clara, né? É o artigo 140. Fala que todo laudo ele precisa dessa, que for retificado, você tem que garantir aí a rastreabilidade, demonstrando que o que você tinha e o que você fez, né? O laudo retificado.
Em caso de alterações relevantes, após o laudo já ter sido entregue ou disponibilizado, o serviço 3 pode assegurar que seja realizado contato com o paciente ou responsável, informando o fato e registrando o nome contactado e a data de tal comunicação. Então, vamos supor, você mandou um exame para o laboratório de apoio, o laboratório de apoio devolveu esse exame para você, e você entrega o laudo do próprio apoio. Aí o paciente levou esse exame, ou o exame é até seu. Depois o apoio te liga e fala, ó, eu retifiquei esse laudo. Se ele retificou esse laudo, você precisa contactar esse paciente e falar que houve uma correção. Agora, se o laudo foi seu e você detectou depois de um período que precisou de fazer essa correção, você também tem que contactar e registrar e entregar o novo laudo retificado e registrar esse contato. Então, aí nós terminamos essa parte toda de processos operacionais e a gente vai entrar no último tópico do plano de garantia da qualidade, que é a gestão de controle de qualidade. Então, essa gestão deve assegurar a confiabilidade dos exames de análise clínica por meio dessa gestão de garantia. Essa gestão de garantia da qualidade ela tem que ser composta, no mínimo, por controles internos da qualidade e controle externo da qualidade, né? O serviço deve manter registro desses controles, bem como instruções escritas para a sua realização. Então, você vai ter lá um PQ de controle interno da qualidade, um procedimento da qualidade que descreve o controle externo da qualidade, né? Você tem que ter essa garantia nessa gestão de controle de qualidade aplicada a todos os exames realizados pelo seu laboratório. Então, é importante isso, porque tem laboratório que a gente pergunta, você realiza em controle interno para todos os exames? Não, não realiza. O externo também não. Gente, tanto na fiscalização quanto numa auditoria de qualidade para selo, para acreditação, certificação, todos os exames realizados têm que ter controle interno e externo. Então, essa gestão de controle da qualidade, você tem que ter a lista dos exames realizados, a forma de controle e a frequência, né? Então, a forma de controle utilizando amostras comerciais em 2 níveis, né? Em 3 níveis, com controles diários, semanais, quinzenais, mensais, trimestrais, limites e critérios de aceitabilidade dos resultados. Então, eu vou passar 2 níveis diariamente, cujo controle de aceitabilidade são os valores da bula do controle utilizado. E quem é que é o responsável por poder fazer essa avaliação, essa liberação, essa aprovação com o registro desse controle. E caso não passe esse controle, que tenha os registros de não conformidade e tratativa desses controles. E liberação para a realização da batelada somente quando o controle estiver liberado. E aí vem especificamente o controle interno da qualidade. O controle interno da qualidade deve ser individual para cada serviço que executa o exame de análise clínica, não cada área técnica. Deve realizar o controle para todos os analitos, contemplando o monitoramento da fase analítica, pela análise de amostra-controle, com registro do resultado obtido e análise dos dados. Então, passou o controle, cadê o registro desse controle? É 2 níveis, cadê o registro? Lembrando que tudo que eu falar de registro tem que guardar por no mínimo 5 anos. Por isso que eu falei para vocês, passa um controle no equipamento e guarda ele no software do equipamento. E esse software não guarda por 5 anos. Então, aí a gente vai ter problema. Ok? Faz análise de dados, define os critérios de aceitação dos resultados por tipo de analito, de acordo com a metodologia, né? Então, quais são os critérios de aceitação? Quais são as regras? Quais são as regras de Westgard que você vai utilizar ali para poder fazer a aprovação daquilo? Quais são os critérios de aceitação que é o que está constante em bula, né? Aí você vai fazer liberação ou rejeição das análises após a avaliação dos resultados das amostras controles. Está liberado o controle? Liberado para fazer os exames. Foi rejeitado um nível ou não passou? Tem que fazer a tratativa, só em seguida da liberação do controle é que você vai poder fazer a batelada dos exames do laboratório. Registro das inadequações, investigações de causas e ações tomadas para os resultados rejeitados de controle.
Quem já utiliza algum software de controle interno da qualidade, fica fácil. Quem não utiliza, vai ter que pegar isso e registrar numa planilha essa ocorrência, registrar a tratativa daquilo, a ação tomada, se foi liberado, né, liberado por quem depois da tratativa, para voltar a dar andamento nos exames do paciente, dos pacientes, ok? Critério de avaliação dos resultados das amostras controles. Esses critérios têm que estar definidos por tipo de exame, por nível. Para o controle interno da qualidade, o serviço deve utilizar amostras controles comerciais, regularizadas junto à Anvisa, ou amostras controles comerciais obtidos por comparação interlaboratorial. Então, isso já existia lá na RDC 302, a questão de você ter o controle adquirido comercialmente de um programa de proficiência, né, que vende lá, ou do próprio kit. Para caso que você não tenha amostra comercial, você pode usar alguma forma alternativa, desde que esteja descrita em alguma literatura científica, ok? As amostras do controle devem ser analisadas da mesma forma que as amostras dos pacientes. Então, a gente fala, as amostras dos pacientes têm que ser analisadas pelos mesmos colaboradores, nos mesmos processos, pelos mesmos equipamentos que se faz as amostras dos pacientes. O serviço que executa o exame de análise clínica deve realizar o controle em todos os instrumentos em uso. Então aí eu tenho 2 equipamentos de bioquímica. Aí eu tenho que passar o controle nos exames que eu realizo nos 2 equipamentos. Ok? Um é backup do outro. O que serve de backup, ele também tem que estar. Se eu vou fazer determinado tipo de analítico, eu passo aqueles específicos controles para deixar ele liberado. Para caso eu precisar de utilizar, ele já está habilitado para ser utilizado. Para os exames que requeram produtos para diagnóstico in vitro que não necessitem de instrumento para leitura, a interpretação ou visualização do resultado, o controle deve ser realizado no mínimo a cada troca de novo lote. Então, esse teste rápido, né? Eu estou fazendo um teste rápido. Ele não é leitura por equipamento, é a leitura visual. É pela interpretação visual pelo próprio técnico ou colaborador que está fazendo com a confirmação do bioquímico, biomédico, médico, biólogo e tudo mais ali. Então, eu posso passar o controle interno a cada troca de lote, né? A cada remessa ali, para poder ficar mais fácil. Então, tem 4 caixas do mesmo lote, você vai, a cada troca de lote, passar o controle. A frequência de realização do controle a cada lote poderá ser reduzida de acordo com critérios tecnicamente estabelecidos, desde que seja garantido o atendimento ao objetivo do controle, seja oferecido pelo fornecedor treinamento inicial de implantação dos testes, estejam disponíveis certificados aprovados pelos programas de certificação lote a lote pelos laboratórios acreditados, que tem a 17.025 ou a 15.189. Ao invés de eu fazer a cada remessa, que eu posso fazer a cada troca de lote, desde que eu tenha, pelo próprio fornecedor, esses certificados que garantem que aqueles lotes, né, foram validados, né, pelos detentores do registro lá. Então, eu não preciso de fazer a cada remessa, porque eu tenho 4 caixas do mesmo lote, eu não preciso de fazer a cada abertura de caixa, mas posso fazer só a cada troca de lote, entendeu? Nos casos previstos no inciso 1º deste artigo, os certificados para todos os lotes devem estar disponibilizados ao respectivo serviço. Então, se você ele falou que tem um certificado, a ideia é que você tenha esse certificado guardado, rastreável, para que você possa demonstrar para cumprir esse requisito. No âmbito do SUS, fica permitida a realização do controle interno por laboratório acreditado a cada lote do produto para diagnóstico in vitro destinado ao Ministério da Saúde antes da sua distribuição. Para o exame de análise clínica que requeram produtos para diagnóstico in vitro não contemplados nesse artigo, o controle deve ser realizado minimamente a cada corrida analítica. Então, o que ele falou ali é que aqueles testes que são testes rápidos, que a leitura não é feita por instrumento, você tinha que fazer a cada troca de lote. Só que
Tem controle interno que você precisa fazer a cada corrida analítica, que também não é, por exemplo, você tem lá um fator reumatoide, um AEO, um PCR, o próprio fabricante, se você pegar quando ele tem lá a bula, ele fala que a cada corrida analítica você tem que fazer o controle dele. Ele é um exame que você não faz, que você faz ele visual, que ele é um exame manual, mas você não faz a cada troca de lote, você faz a cada corrida analítica. Agora a gente entra no controle externo da qualidade. O controle externo da qualidade também tem que ter a participação para todos os exames e todos os instrumentos que participam desse realização do exame. Tanto é que na hora que você vai colocar o resultado, você coloca qual que é a metodologia, qual o equipamento que está sendo avaliado lá no site do provedor. Os exames não contemplados para o programa de controle externo podem adotar formas alternativas. Então, se você não acha o controle externo em amostras comerciais, em programas, você pode fazer como alternativa, uma comparação interlaboratorial. Você pode mandar para o seu laboratório de apoio, por exemplo. Então, o serviço que executa o exame de análise deve verificar anualmente a disponibilidade de ensaios de proficiência. Então, para todas as vezes que você fizer aquele alternativo, anualmente você tem que ir lá de novo no programa, nos ensaios de proficiência, e olhar se já tem para aquele exame que você está fazendo como alternativo, para ver se ele já passou a integrar aquele sistema lá. Fica permitido somente ao serviço tipo 3 a doação de material biológico para provedor de ensaio de proficiência. É como se fosse vocês ou o laboratório de apoio fornecendo materiais para os provedores de ensaio de proficiência, fornecendo amostras para que eles possam depois disponibilizar isso para mais laboratórios. E aí, quando houver a doação para esse provedor, deve resguardar a proteção das informações pessoais, né? Você não vai dar o nome do paciente, você vai mandar as amostras para lá, mas garantindo a informação do paciente. A responsabilidade pela logística dessa doação também deve ser compartilhada entre o serviço 3 e o provedor. Normalmente tem um contrato com as responsabilidades entre as partes. Então é isso, pessoal. Isso é tudo que precisa ser feito para a gente ter um plano, né, um programa de garantia da qualidade. Espero ter contribuído aí um pouquinho para vocês, para que vocês possam estar atualizando a documentação, a rotina, os processos de vocês. Caso tenham alguma dúvida, caso precisem de alguma coisa, estou à disposição nos canais que eu já tenho, né? Eu tenho lá no meu site, pode entrar via Instagram, Facebook, né? No YouTube, pode me mandar alguma mensagem ou mesmo um e-mail que eu respondo vocês aí. Agradeço a oportunidade, né, de poder repassar um pouquinho disso, para a gente poder discutir mais e aprender cada dia mais aí. Um abraço a todos.